Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que ele emana energia, ele traz pra gente aquilo que a gente precisa. Parar um pouquinho, ouvir uma palavra, ouvir uma palestra que possa contribuir para a nossa melhora. Bom, dessa forma, a gente acaba sendo sintonizado com a positividade. E é nesse clima de sintonizar que eu trago hoje para vocês sintonia. Exatamente. Eu vou começar falando assim, ó. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Mateus capítulo 7, versículo 7. Gente, sem dúvidas, todas as coisas que existem no universo estão em regime de afinidade, numa associação harmônica. E eu falo isso não desprezando a bondade ou a maldade. Eu falo isso unindo tudo. Aqueles que são bons se atraem, aqueles que são maus se atraem, aqueles que são neutros se atraem. Estão em dualidade sempre. Exatamente. Desde o minúsculo átomo, gente, até os sublimes arcanjos, tudo é atração e sintonia. Então, nada que está nos nossos caminhos da existência, né, é ocasional, ou é fruto de uma reação sem nexo, ou é um acaso ou uma coincidência. Acaso e coincidência são palavras que fazem parte do vocabulário do ser humano carnal, porque não existe essa situação. A prova disso é que o livre-arbítrio indica com precisão a posição que nós estamos ocupando no cosmos. Ele nos faz entender que cada indivíduo está aqui porque deve a si mesmo uma combinação de eventos que possam ser favoráveis ou adversos à sua situação no momento atual. Resumindo, todos nós estamos sob a lei da reencarnação. Todos nós estamos sob a lei da ação e reação. São leis cósmicas. Não existe uma história assim, fulano de tal nunca pagou por um preço pelas suas atitudes. Não existe isso, gente. Todos nós passamos por situações na vida, positivas e negativas. A gente tem o júbilo, mas a gente tem a tristeza. A gente tem a vitória, mas a gente tem a perda também. Então a gente convive com dualidades. Exatamente. A gente tem um pouquinho de bem e a gente tem um pouquinho de mal na nossa personalidade. É um fato. É uma realidade que acontece com todo o ser vivo. Com todas as pessoas reencarnadas. Exatamente. Fomos criados simples e ignorantes. Viemos da inconsciência. E, pela lei da evolução, caminhamos para a consciência. E assim que conseguimos uma maturidade, nós acabamos escolhendo a nossa própria estrada a ser percorrida. Exatamente. Somos como rádios. A gente tem uma frequência individual, a qual nós sintonizamos com outras frequências em nossa jornada. Sejam elas positivas ou negativas. E quando nos encontramos nessa afinidade com as energias e com a vida, algumas certezas vão se fazer naturais em nossos processos e daí a gente tem como resultado algumas máximas que eu vou citar aqui para vocês. Algumas certezas, algumas interseções. Por quê? Porque todos nós tendências. Nós temos tendências. Aquela pessoa é maravilhosa, é linda, adoro aquela pessoa, é muito boa e tudo. Mas você pode ter certeza que ela vai ter uma falhinha ali, ou não. Se ela for uma pessoa perfeita, se ela for um Chico Xavier da vida, que não é perfeição. O Chico mesmo já falava, eu não sou perfeito, eu estou na carne. Mas é uma aproximação daquilo que a gente pode chamar de perfeição na vida do corpo físico. Mas a maioria de nós não é assim. A maioria de nós
tem reações negativas e positivas. E isso gera o seguinte, presta atenção no que gera. A gente pode e sempre vai encontrar o que a gente busca, sendo positivo. A gente tem a posse daquilo que já cedeu. As coisas que cedem são nossas. Convive e nós conviveremos com quem sintoniza conosco. Aquelas pessoas que não sintonizam, geralmente a gente exclui da nossa vida. A gente vai conhecer o que aprendeu, mas somente vai incorporar na memória aquilo que nós vivenciamos. É por isso que a prática do ato é guardado mais facilmente na memória do que somente teoria, somente estudar. A gente pode avançar ou retroceder de acordo com a nossa casa mental. Eu sempre falo, cuide da casa mental, cuidado com o que você pensa. Vigia essa mente sua aí. A felicidade e infelicidade são subprodutos do seu estado íntimo. Então, é uma escolha. Eu escolho ser feliz ou ser infeliz. Amigos também são escolhas de longo tempo. Não se pode, de imediato, acabou de conhecer alguém e já trazer a ideia de que aquela pessoa é uma amizade leal para o resto da vida. Porque vocês ainda não passaram por todos os processos que a união de vocês vai gerar. Seu círculo doméstico, gente, ou seja, a sua família, é a materialização de seus anseios e de suas necessidades de aprendizagem. Portanto, a maioria das nossas famílias são espíritos ou devedores ou afins que estão na nossa jornada para que possamos, tanto eu quanto eles, evoluir juntos. Pelo seu jeito de ser, você conquistará admiração ou desconsideração. O que fizer com você mesmo hoje vai refletir no seu amanhã. Visto que seu ontem é quem decidiu o seu hoje. É importante a gente entender que essa última máxima, ela fala de o que vai acontecer amanhã. A gente sempre quer saber o futuro. Mas você, para saber o futuro, não precisa ter alguém que te fale o futuro. Você parando um pouquinho e analisando o que você fez ontem, anteontem, semana passada, você consegue entender o que vai acontecer exatamente amanhã. A não ser que seja um fato que você não aguardava. Algo bem inesperado mesmo. Mas, seguindo a sua rotina, você consegue entender o que vai acontecer amanhã. Não precisa ser médium para chegar a essa conclusão, não. Basta usar lógica. E usar a lógica com o que você tem sobre você. O que eu penso? Qual a minha opinião sobre isso? Eu estou certo ou eu estou errado? Eu tenho que manter esse pensamento? Ou eu tenho que desconstruir isso? Ou eu tenho que mudar essa minha maneira de pensar? Ou eu estou sendo agressivo com as pessoas? Se eu mando agressividade para alguém, eu recebo de volta do cosmos agressividade. Às vezes a agressividade ela vem porque eu já realizei ela em outra vida. E fiquei imune. E em momento algum seu espírito vai ficar imune durante a eternidade de qualquer ato negativo que você tenha realizado. De alguma forma, aquilo retorna para você e você expia isso. Você não paga, você expia. Aprende isso, que é muito importante. Outra coisa importante é que isso tudo, todas essas coisas que eu falei aqui, elas acontecem devido a uma ferramenta inerente à consciência cósmica do espírito. Sabe que ferramenta é essa? Se chama pensamento. O maior criador de tudo na nossa vida. O pensamento é o que atrai, absorve, impulsiona ou rechaça. Exatamente. Com a força do seu pensamento, você consegue até mesmo afastar pessoas do seu ciclo de vida.
Por quê? Por causa da nossa vontade. A nossa vontade, a vontade não é somente uma expressão consciencial. A vontade também é uma expressão energética. Quando nós temos vontade de ter algo ou de comer algo, a gente faz, a gente vai, a gente realiza. E por causa dela, a gente confere orientação e rumo, que apontam para as mais variadas direções, nos colocando na condição de quê? Escolha. Que a gente vai fazer conforme tudo que nós já sintonizamos durante a vida. Jesus disse: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. É nisso que a sintonia se baseia. A sintonia é a base da existência de toda alma imortal, seja na vida física ou na vida astral. Olha que interessante isso. Compreender que a lei de afinidade é princípio divino, regendo tudo, faz com que nós nos tornamos capazes de observar e decidir se iremos viver no drama, a vítima, ou na realidade, consciente, na aflição ou na serenidade, enfim, na sombra ou na luz. É uma escolha que nós fazemos. E essa escolha vem da nossa sintonia, daquilo que nós colocamos como afinidade em nossas vidas. Então, se entende que escolher e compreender são posturas que estão estritamente relacionadas com o modo de sentir, pensar e agir de cada indivíduo. Vou citar um exemplo para vocês, básico, para vocês entenderem, que é muito importante e que faz com que a gente caia a ficha. Toda vez que a gente deita para dormir, né, a gente tem... Cada pessoa tem uma mania diferente. Tem gente que, olha, eu não aconselho vocês comerem e irem dormir. Ah, minha mãe falava, né? Dá pesadelo, sonhar, beber água antes de dormir, você faz xixi na cama e comer antes de dormir, comer e ir dormir, você vai ter pesadelo. Não é só isso. É porque a comida, o seu corpo não foi feito para digerir durante o sono. Durante o sono ele foi feito para dormir. Se você come, você vai, além de fazer mal para o seu corpo mesmo, se você come antes de dormir, além de fazer mal para o seu corpo, vai fazer mal para o seu espírito. E vai atrair companhias desagradáveis. Por quê? A comida no seu estômago, ela exala, além de um cheiro que fica na sua boca, né, no mau hálito, ela vai gerar uma energia deletéria, uma energia morta, mas que atrai obsessores. Olha isso. Não é bom fazer isso. Preste atenção. Antes de dormir, nós temos que beber água, que é um fluido, e um fluido que limpa o nosso espírito. Devemos nos concentrar em Deus e devemos alimentar nossa casa mental com pensamentos positivos. Você pode estar passando por um dos maiores problemas da sua vida, que você vai deitar na cama e falar: agora eu vou anular os meus pensamentos e vou alimentar na minha mente coisas boas. Imagina um jardim, imagina um riacho, um sol brilhante, fecha o olho, conta a carneirinha alvo, pulando uma cerquinha que não machuca o carneirinho. Entendeu? Façam pensamentos de positividade nesse momento. Porque na hora que você faz isso e dorme, você fica propício a toda a carga positiva que o cosmos, que o universo emana para os seres no estado de sono, fora do corpo, ou dormindo nesse corpo. Interessante saber isso, tá? Portanto, a gente aprendeu com o estudo da doutrina espírita que qualquer que seja a tentação ou intempérie que cruzamos em nossos caminhos, sempre representará uma espécie de prova, diante da qual poderemos constatar o grau de nosso adiantamento moral e com o que
nós nos sintonizamos. Em virtude desse impulso, olha, presta atenção, tem o que nós sintonizamos e tem também o nosso adiantamento moral para vencer essa prova, para passar por ela. Em virtude desse impulso de se caracterizar por uma força viciada que se exterioriza de nós tende a nos predispor a inferiores e maléficas influências. Sejam elas oriundas do mundo físico ou do mundo espiritual. Porque toda sintonia com o negativo começa, invariavelmente, com a negatividade que nós acalentamos no íntimo. E olha que às vezes a gente faz isso e não percebe. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Olha, é muito, muito importante a gente entender que a sintonia, ela vem dessa vibração que nós mesmos emanamos. A história de, eu fui dormir e passei a noite inteira com dor de cabeça. Mas antes de dormir, ficou pensando no que devia pagar ou não pagar. Ficou pensando na pessoa que ficou xingando. Aquela pessoa ficou me xingando. O olhar daquela vizinha minha é de inveja. Meu Deus, não alimente isso, gente. Não pense assim. Você tem que olhar para aquela vizinha que você acha que você pensou em algum momento que ela teve um olhar de inveja, assim, ó, que essa pessoa seja muito feliz e que Deus abençoe os caminhos dela. E eu tenho certeza que ela vai ter tantas coisas que ela não vai ter motivo de ter inveja de mim. Porque o que acontece é o contrário. Nós mandamos de volta aquilo que nós recebemos. É por isso que a gente não deve abrir porta para esse tipo de sintonia, porque quando a gente faz isso, a gente ali cria uma corrente infinita de bate e volta que nunca acaba e sempre nos leva para a derrota. Isso é importante a gente entender. Portanto, vem daí a importância do alerta de Jesus. Olha que interessante. Jesus, quando ele disse, vigiai e orai, é porque através da prece a gente tem a possibilidade de captar com maior facilidade a influência salutar dos espíritos que nos amam e que sempre procuram nos intuir nas melhores decisões e atitudes. Se a gente atentar para as suas palavras, a gente vai perceber que ao deixarmos o Pai Nosso, ele nos ensinou a pedir o afastamento ou supressão das tentações e a força necessária para vencê-las, conforme a vontade do Pai, a vontade do Criador, a vontade do todo, do tudo. Deus é tudo e todos. Então não adianta pedir orações para uma pessoa mais purificada, ou que você considera médium, ou que você acha que a oração daquela pessoa sempre funciona, sabe? Para você. Eu quero que... fulano, faz uma oração para mim, porque essa oração sempre dá certo. Se você mesmo não consegue parar um minuto na sua vida, concentrar e ter uma conversa com Deus, deixa eu te falar, você pode pedir a oração para qualquer pessoa iluminada no mundo, que ela só vai funcionar para quem fez a prece. Mas para quem pediu, não. A pessoa que pediu a prece vai continuar na mesma situação. Por quê? É a tal da história. Quando eu estou nervoso, eu não consigo fazer uma oração. Para pensar, refaz esse pensamento, refaz essa postura, porque não é por aí, não. Gente, a sintonia, ela não é minha. É sua. Não é do fulano que fez a oração por você, não. É sua. E não de quem vai orar por você. Então essa energia não é de quem vai orar por você. Essa energia é sua. Essa sintonia é sua. É você quem tem que fazer isso. Então, cuidar de orar e sintonizar com as boas energias do cosmos é tarefa do próprio indivíduo. E ele irá te retribuir com essa mesma intensidade.
Nós temos que considerar, em todos os momentos da nossa vida, as sintonias que a nossa mente faz, os processos que nós mesmos desenvolvemos e todas as ideias que nós alimentamos em nosso pensamento. Por quê? Se você faz isso, você se torna capacitado. Você se torna independente. Você não vai mais pedir ninguém para orar por você. Você vai ter capacidade de sentar sozinho, fechar os olhos, elevar o seu pensamento ao Criador e conectar-se com essa energia. E ali você vai falar, dialogar, conversar, expressar e receber de volta aquilo que você precisa. Sintonia, sintonia e sintonia. Portanto, mexe no seu botão de rádio mental e coloca nessa rádio maravilhosa aí, ó, essa que toca essa música de paz, a música da vida, a música chamada Deus. Ficou claro? Eu acho que ficou claro para todo mundo. Eu não vou falar muito hoje, não. Hoje eu estou falando porque sintonia é isso, não há mais o que falar. E simplesmente você tem que parar, rever essas palavras todas, ouvir de novo tudo que eu te falei aqui, ó, e mastigar isso e pensar, o que eu tenho feito para ficar melhor? E agora você vai fazer uma coisa maravilhosa. Você vai lá no Facebook e vai curtir nossa página Espirais de Luz. Vai no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, que tem palestra lá para você. E vem com a gente, porque sabe o que faz essa sintonia ficar melhor? Você. Até a próxima. Beijos de luz.